Boa noite, meu nome é Felipe, hoje é dia 6 de fevereiro. Esta é uma live devocional onde eu trago uma leitura bíblica com a sua explicação, mas antes eu gosto de fazer uma oração. Então você que está assistindo, me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para esta live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Mateus 5. Que o Senhor esteja presente em toda esta live. Como o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 5. A Bíblia que eu vou usar no vídeo de hoje é a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia de estudo, então ela tem comentários e eu vou ler esses comentários, porque podem ajudar no entendimento da leitura. Então vamos lá. Mateus, dando um contexto do livro, foi um dos, também conhecido como Levi. Não lembro em qual evangelho ele é chamado de Levi, mas em algum dos 4 evangelhos, em seu chamado ele é. Então entendam que é o mesmo. É a mesma personagem. Então, vamos lá. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Antes de ser um seguidor de Jesus, ele era um cobrador de impostos. E ele acabou escrevendo seu evangelho, e o seu evangelho é considerado como um dos 3 evangelhos sinóticos, junto com Marcos e Lucas, porque tem muitas semelhanças. Então, vamos falar de leitura. Mateus 5 inicia o Sermão do Monte. Então vamos lá. Vendo eles a multidão, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e põe-se a falar e ensinava, dizendo: Felizes, aqui a gente tem um comentário. Felizes. Cadê? O Antigo Testamento às vezes empregava formas de felicitações como essas, falando de piedade, de sabedoria, de prosperidade. Salmos 1, 33, 127, Provérbios 3, 3. Felicitações, Eclesiástico 31, 8. Felicitações similares de caráter sapiencial foram descobertas em Curimã. No espírito dos profetas, Jesus lembra que também os pobres participavam de suas bênçãos. As 3 primeiras bem-aventuranças declaram que pessoas comumente ditas como infelizes e amaldiçoados são felizes, pois estão aptas para receber a bênção do reino. As bem-aventuranças seguintes se referem mais diretamente a atitudes morais do homem. Outrora bem-aventurança de Jesus. Mateus 11, 13, 11, 6, 13, 16, 16, 17, 24, 20 e 46, Lucas 11, 27, etc. Então vamos lá. Felizes os pobres no espírito. Aí aqui a gente tem outro comentário. Cristo retorna a palavra pobre como matriz moral, já que percebe-se em Sofoníades. Sofoníades foi um dos profetas e também é um livro da Bíblia. Explicita
explícita aqui pela expressão no Espírito, que ocorre em Lucas 6,20. Despojados e oprimidos, pobres ou humildes estão disponíveis para o reino dos céus. Eis o tema das bem-aventuranças. A pobreza sugere a mesma ideia que a infância espiritual necessária para entrar no reino. O ministério revelado aos pequeninos, aos pobres, corresponde ainda aos humildes, os últimos em oposição aos primeiros, os pequenos em oposição aos grandes. Embora a fórmula de Mateus 5,3 enfatize o espírito de pobreza, tanto no rico como no pobre, o que Jesus quer salientar em geral é a pobreza infinita, efetiva, particularmente para os seus discípulos. Ele mesmo dá o exemplo de pobreza e de humildade, identificando com os pequeninos e com os infelizes. Então vamos lá. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos. Aqui explica que os humildes, termos tomado dos saltérios da forma grega. O versículo 4 poderia ter simplesmente glossa do versículo 3. A omissão reduziu o número de bem-aventuranças a 7. Felizes os mansos, porque darão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essas são as bem-aventuranças, que são qualidades que Jesus alenca, e também a sua recompensa que vão herdar. Felizes sois quando vos injuriarem e mentindo disseram todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que Jesus fala sobre que a gente, por ser cristão e ir contra esse mundo, as verdades desse mundo, nós seremos perseguidos. Antigamente as pessoas eram martirizadas, ainda são, principalmente em países islâmicos. No Ocidente não é muito comum, mas... E aqui tem um comentário que os discípulos de Jesus são os sucessores dos profetas. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso como o sangramento, para que nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acender uma lâmpada se colocarem debaixo do aqueire. Aqueire na antiguidade, o aqueire era um pequeno móvel de 3 ou 4 pés, assim que não se tratava apenas de não esconder a lâmpada debaixo deste móvel, um pouco sobre o leito, e não de apagá-la cobrindo com um alqueire moderno. Mas na luminária, e assim ele brilha para todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo e a vossa luz em diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, elas glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, cumprimento da lei. Não penseis que vim revogar os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Aí a gente tem um comentário: Jesus não veio destruir a lei, Deuteronômio 4:8, e toda a economia antiga, nem consagrá-la, mas intangível, mas dar-lo pelo seu ensinamento, pelo seu comportamento, forma nova e definitiva, na qual se realiza, afinal, plenamente aquilo que a lei encaminhava. Isto é verdade sobre tudo o que diz a respeito à justiça. Justiça perfeita, da qual afirmações antitéticas dos versículos 21 ao 48 apresentam vários exemplos notáveis.
Os preceitos antigos tornam-se interior, atingindo desejo e motivos secretos. Portanto, nenhum promenor da lei pode ser omitido, a não ser que tenha sido recebido esse remete. Trata-se menos de afrouxamento do que aprofundamento. O amor que já se resumia na lei antiga torna-se um mandamento novo, inegociável de Jesus, e o cumprimento de toda a lei. Então, porque em verdade a gente tem. Obrigado, Hilda, por ter me seguido. Compartilhem essa live no grupo da igreja, onde vocês fazem sentido compartilhar. Então vamos lá. Agora a gente tem um comentário sobre verdade. Introduzindo por Amém. Algumas das suas afirmações, Jesus salienta sua autoridade. O termo hebraico que designa originalmente a firmeza evolui em duas direções, a verdade e a fidelidade, que significa simplesmente de fato. Porque em verdade vos digo, até que passem céus e terras, não será omitido um só i, uma só vírgula. Aí a gente tem mais um comentário, nenhum iota, nenhum risquinho da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o praticar e só ensinar esse será grande no reino de Deus. Aí aqui a gente tem um dos ensinamentos que Jesus não veio revogar ali. Ele veio para cumprir. Ele modificou alguns pontos, mas ele veio em especial para cumprir. A nova justiça é superior à antiga. Com efeito, eu vos asseguro que a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, não entreis no reino do céu. Ouvistes. Aí a gente tem um comentário. O ensinamento tradicional se transmitia oralmente, sobretudo nas sinagogas. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matará terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que equorelizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino. Aí a gente tem um comentário de a palavra raga, traduzida do aramaico, significa cabeça vazia, sem miolos. Então, quando você chamar alguém de cretino, saiba que você está chamando ela de uma pessoa vazia. Estará sujeito ao julgamento no Sinédrio. Sinédrio, aqui o grande Sinédrio, que tinha sua sede em Jerusalém em oposição aos simples tribunais espalhados ao país. Então, o Sinédrio era o tribunal judeu da época. Ao Sinédrio, aquele que chamar de renegado, aí a gente tem no sentido primitivo do termo grego, insensato. Os judaicos juntavam uma matriz muito mais grave de impedidade religiosa. Terá que responder na geia do fogo. Portanto, se estiveres para trazer da tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. E depois virá apresentar a tua oferta. Aí aqui a gente tem Jesus ensinando que a gente tem que estar de cabeça limpa, de cabeça tranquila, quando a gente for orar, quando a gente for fazer as nossas ofertas, fazer a nossa comunhão. Assume logo a sua oferta e vai para Assume logo uma atitude conciliadora para o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para não acontecer que o adversário entregue ao juiz e o juiz ao aguarda. Assim será lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagar até o último centavo.
Ouviste que foi dito: não cometerás adultérios. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para a mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranque-o e o lance-o para longe, pois é preferível que perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado na gema. Gema aqui a gente tem como seria o fogo do inferno. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corte-a e lance para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que o teu corpo vá para a gena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ele adultere, e aquele que se casar com a repudiada cometa adultério. Aqui Jesus ele amplifica o conceito de repúdio, então ele libera o divórcio só em questão de prostituição, que seria traição, seria outras versões da Bíblia como pecado sexual. Então, se não teve traição, não é motivo para ter divórcio. E quando não é por motivo de traição, tanto o homem quanto a mulher, se elas entrarem em um novo relacionamento, os seus companheiros estão cometendo adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos: não prejudicará, mas cumprirá os teus juramentos para o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escambelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tem poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja vosso sim, sim, e vosso não, não. Aí a gente tem um comentário. Em forma aparente bem conhecida, pode-se explicar de diversas maneiras, como veracidade, se sim, disse sim, se não, disse não, com sinceridade, que vosso sim ou não dos lábios corresponde ao sim ou não do coração, com solenidade, a repetição do sim ou do não seria uma forma de solene afirmação ou de negação, que deveria bastar dispensando o recurso a juramento que envolvia a divindade. Então aqui Jesus fala que nós sermos sinceros. Quando a gente fala sim, sim. Quando a gente fala não, não. O que passa disso vem do maligno. Ouviste que foi disto: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo: não resistais ao homem mau. Aí a gente tem outro comentário. Jesus se refere à chamada lei de talhão, que é o olho por olho e dente por dente. Proporcionar a punição a danos causados pela representatividade a uma rescisão de vingança. Como essa injunção de Jesus tem uma nova etapa de evolução dos costumes, de qual encontramos ecos nos tempos rabínicos posteriores. Notemos que todos os exemplos que se referem ao mal pela sua própria pessoa é lesada. Jesus não proibiu opor-se dignamente aos ataques injustos, nem muito menos combater o mal no mundo. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda, e aquele que quer pleitear contigo para tomar a túnica, deixe-lhe também o manto. Aí, como penhor, a forma voluntária paradoxal do pensamento é evidente. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminhe com ele 2. Dá ao que te pede, não volte as costas ao que te impede emprestado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí a gente tem um comentário de: a segunda parte do mandamento não se encontra tal na lei, nem se poderia se encontrar. Essa expressão exigida por uma língua pobre em matriz original aramaico equivale: tu não tens a obrigação de amar o teu inimigo. E nos escritos de Quiram
Encontra-se, entretanto, aversão tal aos pecadores que estão longe do ódio, e nisso Jesus podia estar pensando. Amarás o teu inimigo e odiarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos. Aí a gente tem um comentário de fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem. Aí a gente tem e pelos que vos maltratem. E deste modo vos tornei filhos do Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e quer chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos, como Mateus, o escritor desse evangelho. Cobradores de impostos que, pela sua profissão exercida com rapinagem, eram voltados ao desprezo público. A mesma coisa? E se os saudai apenas os vossos irmãos, que fazem demais? Não faça além dos gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui a gente termina a leitura de Mateus 5 na Bíblia de Jerusalém. Para você que procura a melhor versão de uma Bíblia de estudo, é essa, nos quesitos acadêmicos. Então, recomendo que você tenha pelo menos uma Bíblia de estudo, que ajuda demais esses comentários. Então, agradeço a todos que entraram, quem está assistindo a gravação. Um bom resto de quinta-feira e até amanhã.